Estamos a poucos dias de um espetáculo chamado eleições. É natural da democracia estar todo mundo à flor da pele nesse momento, brigando por causa de presidente, tretando porque um é poste, outro é coronel, outro é floresta, outro é merenda, outro não vale nem piada e não sei o que lá, e talvez, só talvez a gente tá esquecendo dessas vergonhas aqui. Pelos do Brasil e os médicos brasileiros, pelo legado de Getúlio, pelos direitos das crianças, pela vida, pelos fundamentos do cristianismo, por todos os corredores de seguros do Brasil, por um futuro melhor. Meu voto é pra dizer que o Brasil tem jeito, que o prefeito de Montes Claros mostra isso pra todos nós com a sua gestão. Chega de olhar só pra presidente. Passou da hora da gente se ligar que o foco tá nos deputados e senadores. E aí? Suave? Tranquilo não tá, né? É época de eleição e a partir desse Normose eu quero propor vários vídeos com diversos temas ao redor de como funciona a eleição, as regras da eleição, o efeito tiririca e como se elege um deputado. Você sabe como funciona o voto proporcional, o quociente eleitoral? Você já perseguiu o seu voto esse ano? Os números variam muito, mas segundo os levantamentos que encontrei em fontes de pesquisa, de 60% a 80% das pessoas nem sabem nada disso. Então não é que o brasileiro não sabe votar, o brasileiro nem conhece as regras do jogo. Aí é óbvio que a coisa vira corrida maluca da democracia. Precisamos saber o que esperar do nosso voto para não se decepcionar depois com aquilo que já está anunciado. Enfim, hoje não é tempo de criticar se isso é bom ou ruim. Como a eleição tá aí, vamos ser pragmáticos, aprender a votar dentro da regra que tem, para nos próximos 4 termos poder e espaço para transformar a situação, beleza? E ó, é importante você assistir cada vídeo separadamente e não deixar para maratonar tudo no final, ok? Eu vou ser sincero, eu tô falando isso que é pra ajudar meu canal. O algoritmo do YouTube mede as visualizações diárias e eu dependo disso pra manter esse canalzinho em crescimento, certo? Então, daqui pelo menos o dia 7, a gente vai se ver toda hora, todo momento. Vamos lá. Esse ano vamos votar para 5 cargos. São 54 governadores e senadores, 513 federais, 1024 estaduais serão eleitos e o que faz exatamente cada um deles. Primeiro de tudo, existem 2 grandes tipos de eleições, majoritárias e proporcionais. O Brasil optou pelo primeiro tipo para o executivo e o segundo tipo para o legislativo. Para presidente e governador a lógica é simples, todos sabem que venceu e beleza. A lógica do sistema proporcional é outra. O objetivo é garantir que o máximo de perspectivas diferentes tenham voz dentro do governo. Portanto, ao invés de mandar para casa, por exemplo, quem tiver 40% dos votos, nós oferecemos as 40% dessas vagas para o partido minoritário. E isso, claro, tem suas vantagens e desvantagens, porque ninguém fica de fora, nem os bons nem os ruins. Mas essa crítica é para outra hora. Enfim, optamos também por um sistema bicameral, ou seja, temos 2 câmaras, a de deputados, representando os cidadãos, e o Senado Federal, que forma o Congresso Nacional. Os senadores atuam em defesa dos estados que os elegeram, e não diretamente em defesa da população. Assim, já que o senador tem 8 anos de mandato, ele pode formar as comissões especializadas, se aprofundando mais nos assuntos. E a ideia é filtrar as porcarias eventuais dos deputados e discutir a fundo para manter sólida a estrutura já conquistada do Estado. Porque imagina se todo projeto de lei de deputado já mudasse a lei e alterasse todo o Estado. E é por isso também que nessa eleição renovamos apenas 2/3 das 81 cadeiras, para que haja alguma continuidade no que está sendo feito, de bom e de ruim. Enfim, o custo disso é R$25 mil mais mordomias para cada deputado, e são 513 os deputados, e 33 mil para cada senador. Um custo caríssimo para dispersar seu voto com qualquer um, não é mesmo? Agora, mais importante do que isso é te lembrar de algo mais profundo do que a gente sempre ouve falar. Os deputados e senadores possuem poderes que vão muito além de criar as leis. A noção geral de todo mundo é que o legislativo administra, o executivo cria leis e o judiciário julga, não é? Só que é bem mais profundo do que isso. O poder legislativo tem também atribuições de fiscalização, controle e julgamento. E aqui mora o centro da questão. Além de criar as leis, os deputados têm controle das contas da presidência, com a ajuda do Tribunal de Contas. Eles formam comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, que servem para investigar autoridades judiciais. Se encontrarem algum problema, eles são julgadores dos chamados crimes de responsabilidade de presidentes da República, ministros do STF, procuradores gerais e advogados da União. Eles aprovam o orçamento anual e o planejamento plurianual do governo,
que estabelece todas as formas e metas de como esse governo vai gastar o dinheiro, ou seja, parcinhas e parcinhas. Trocando em outras palavras, o deputado federal tem força pra caralho, muito. São 513 deputados contra um presidente. O alto poder do executivo explica, por exemplo, por que a gente já teve 50% dos presidentes que tiveram impeachment. Quem perdeu o Congresso, perdeu o governo. Assim, nós estamos 100% errados em superestimar o presidente da República. E mais errados ainda em subestimar o poder legislativo. Essas bancadas são muito mais poderosas que o presidente. Tá entendendo por que é importante um equilíbrio de poderes e um legislativo coerente com a presidência? Um legislativo pode fazer o presidente uma marionete ou um refém. Ou, quando contrário, num legislativo fraco, o presidente domina a casa e vira um ditador. É por isso que é preciso construir uma casa plural, que haja governo e oposição. Porque veja, mesmo que o candidato a presidente seja eleito com a força das massas, a maneira personalista, isso é, em torno do seu carisma, de nada isso vai adiantar sem uma Câmara e um Senado de qualidade. Quem perde essas casas não tem poder nenhum. Vencidas as eleições, é hora de negociar com os deputados e senadores eleitos. E se a gente eleger porcaria, é com isso que o presidente vai negociar. E acho que isso explica muita coisa da história política nacional recente, não é? Ok, entendido esse ponto, vamos pro próximo, porque agora a coisa complica ainda mais. Como é que se elegem os deputados? Quem tem mais votos está eleito? Na prática, a gente precisa calcular o quociente eleitoral e o quociente partidário, que esse quociente define o número de votos necessários para ser eleito por uma legenda partidária. Funciona assim: primeiro, todos os votos são contabilizados, e do número total divide-se pelo número de vagas disponíveis. É o chamado quociente eleitoral. Depois, considera-se todos os votos obtidos por um partido ou coligação, e não apenas os votos recebidos em cada candidato. Aí, divide-se o número de votos do partido pelo quociente eleitoral, chegando então no quociente partidário, que representa quantas cadeiras o partido ou coligação poderá ocupar. Logo, se um candidato conquistar muitos votos sozinho, ele por si só garante mais do que a sua vaga. Ele puxa a galera do partido dele. Como positivo, esse sistema garante a representação de minorias. Pessoas que defendem causas específicas podem garantir sua voz na democracia. Por outro lado, os mal intencionados usam essa brecha para a clássica tática tiririca de puxar votos. Ou é à toa que o palhaço do Tiririca garantiu em discurso que não ia mais se candidatar e depois voltou? O partido depende muito dele e das candidaturas de famosos. Elas puxam outros candidatos. O Tiririca, por exemplo, carregou 2 deputados na última eleição. Olha que loucura. Como o seu voto vai primeiramente para um pacote do partido, o seu voto pessoal tem importância. Mas ele é secundário porque o candidato só será eleito se a própria legenda tiver votos suficientes. O que significa que também é perfeitamente possível que o seu voto não eleja o seu candidato, mas ajude a eleger um desconhecido. Isso coloca um desafio extra para o nosso voto. Como votar decentemente se quando votamos para um candidato não estamos votando no candidato? A lógica seria então olhar para os pacotes e não para os candidatos separadamente, pois como é impossível saber quem vence, seria melhor olhar a filiação para que o seu voto está indo. Agora, vamos ser sinceros, alguém faz isso? Leve em conta que cada pacote tem 150 candidatos por vaga, o que significa que obviamente toda lista terá candidatos bons e ruins, e aí fica muito difícil de votar. Às vezes parece que o sistema é desenhado para ser confuso. Parece, e é isso mesmo. É tão difícil de entender nosso sistema que a maioria dos eleitores deixa pra lá. Repito, não é que a gente não sabe votar, é que a barreira cognitiva para entender o sistema é tão grande que a gente prefere não entender. Na teoria a gente tem o direito de escolher os políticos, mas na prática esse quebra-cabeça é tão impossível que a gente desiste. E isso é tão verdade que para você que está rezando pela renovação, prepare-se, porque apesar de todo o clima de renovação que o Brasil parece estar passando, isso não vai se confirmar nas urnas legislativas. Tô avisando pra gente já se preparar pra resistência. Anota aí minha previsão. A renovação de rostos e nomes na Câmara nas eleições de outubro será menor do que a última eleição.
O desgosto com os atuais políticos só vai gerar votos brancos, mas não novos modelos, porque as regras criadas pelos próprios políticos nessa última reforma política, incluindo a nova janela de transferência partidária, a redução no tempo do prazo de campanha de 95 para 45 dias, tudo isso vai favorecer quem já tem acesso e cargo, porque é essas pessoas que estão aparecendo mais. Tá cheio de político do Rio de Janeiro, por exemplo, que tá preso e abrindo espaço para os filhos e parentes para manter o clã no poder. Enfim, apesar desse vídeo parecer derrotista, eu juro que ele não é. Eu tô lidando com a realidade dos fatos. Todos os políticos vão ter seus problemas, e entender quais são os mais aceitáveis e quais não são é que é a nossa tarefa. Independente do político que escolhemos, deve-se manter o processo de oposição e luta. Mesmo que o nosso candidato esteja na frente ou vá ganhar, precisamos continuar fiscalizando, porque se ele fizer merda, você vai continuar aplaudindo só porque ele é seu guru? Pesquise o histórico do seu candidato. Como temos o lema falso, farinha do mesmo saco, achamos que renovação política é tirar todo mundo de lá. Isso não é tão verdade, porque não adianta trocar 6 por meia dúzia e tirar as porcarias para colocar inexperientes. Há políticos sérios sim, em todos os espectros, e é até bom reelegê-los, para mantê-los trabalhando em longo prazo e fiscalizando os mafiosos antigos. Porém, isso depende muito da sua pesquisa minuciosa sobre cada candidato. Tem que ser carrapato, escolher alguns potenciais para o seu voto e perseguir cada um daqui até as eleições. Lembre-se, a gente vai gastar 20 mil pelo menos com cada um. O único remédio para a democracia é participação popular permanente. Não adianta dar seu voto e depois esquecer. É preciso participação para a democracia funcionar. Política é atividade e não eleição. Eleição é só o teatro disso tudo. E depois não adianta reclamar. Eu espero que eu tenha conseguido te mostrar a seriedade desse assunto. Presta atenção em deputado e senador. Essa é só a pontinha do iceberg dessa série. Por isso, nos próximos episódios vamos ver como escolhe um bom candidato, como dá um bom voto e o impacto das redes sociais e dos fake news nisso tudo. Aguenta aí que o negócio vai longe. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo por favor e até já já às 4h20. Falou!